Olá, pessoal! Nós somos a Liga de Urologia e Transplante Renal da UFC e viemos aqui dar uma aulinha de embriologia do sistema urinário. O sistema urinário começa a se desenvolver antes do sistema genital ainda, na quarta semana do desenvolvimento do embrião, ou seja, no primeiro mês. No mesoderma intermediário vão se originar as cristas urogênicas e os cordões nefrogênicos, e os cordões nefrogênicos vão dar origem, mais propriamente dito, aos rins. Só mostrando aqui um pouquinho no aumento. Aqui está um corte transversal do embrião, mostrando os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Aqui no mesoderma, que é esse que está destacado em vermelho, vão aparecer então os cordões nefrogênicos na quarta semana. Os cordões nefrogênicos são esses aqui, esses duas bolinhas branquinhas que a gente pode observar. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos rins. Os rins vão começar a ser formados na quarta semana e vão terminar de ser formados só na 32ª semana, ou seja, no 8º mês, quando os néfrons já vão estar totalmente formados. Os cordões nefrogênicos, eles vão originar 3 pares de rins sucessivamente no sentido crânio-caudal. Então, primeiro vão surgir os pronéfrons, depois os mesonéfrons e depois os metanéfrons. Os pronéfrons, eles vão se degenerar rapidamente, eles surgem na quarta semana, né, se degeneram rapidinho, e eles são compostos de poucos grupos de células tubulares, na altura do que seria o pescoço do embrião, e de ductos pronéfricos, que se abrem caudalmente na cloaca do embrião. Ao fim da quarta semana, são formados os mesonéfrons, que são os primeiros rins funcionais, eles têm a função de rim por 4 semanas. E eles são compostos de glomérulos e túbulos mesonéfricos que vão drenar a urina embrionária através dos ductos mesonéfricos, se abrindo na cloaca também do embrião. Os mesonéfrons, eles vão se degenerar no final do primeiro trimestre do embrião, mas os túbulos e ductos deles vão originar várias estruturas no aparelho genital masculino. E os metanéfrons, que vão vir a ser os rins definitivos, começam a se formar na 5ª semana. Então, eles são os primórdios dos rins permanentes. Antes de mostrar como os metanéfrons se formam, eu vou só mostrar um pouquinho da anatomia dessa evolução que eu acabei de mostrar. Pronto. Vocês conseguem ver aqui em cima o pronéfron, né, na região mais cranial, que seria mais ou menos o pescoço do embrião. Depois se formam os mesonéfrons com seus ductos e túbulos. E lá no finzinho do ducto mesonéfrico tem um divertículo, tá vendo bem aqui? Um divertículo chamado broto ureteral, ou broto uretérico. Esse broto ureteral, ele vai ser muito importante para a formação dos metanéfrons. E agora a gente vai conversar sobre a formação dos metanéfrons. Os metanéfrons, eles são os primórdios dos nossos rins definitivos, né? E como que eles se formam? Então, o broto uretérico, ele vai se alongando e ele vai entrar em contato com uma massa do mesênquima do embrião chamado blastema metanefrogênico. E esse blastema metanefrogênico mais o broto uretérico vão formar os rins, os metanéfrons. Agora vamos mostrar essa evolução para vocês. Pronto. Tá vendo aqui o broto uretérico? Ele vai entrar em contato com o blastema metanefrogênico, que é essa massa mesenquimal em volta dele, e aí vai desenvolver todo o rim, todo o metanéfron. O pedículo do broto uretérico vai formar o ureter, os ureteres, né? Isso vai estar acontecendo dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo do embrião. Então, o pedículo do broto uretérico vai formar os ureteres. O broto uretérico em si vai formar a pelve renal e os cálices, maiores e menores, até os ductos coletores nos rins. E o blastema metanefrogênico em volta vai desenvolver todos os túbulos, o túbulo contorcido distal, alça de Henle e túbulo contorcido proximal, que vai entrar em contato com os glomérulos, formando néfrons. Pronto, agora só vamos revisar um pouquinho tudo que eu acabei de dizer, né? O broto uretérico, então, o pedículo dele vai formar o ureter,
A parte próxima do blastema metanefrogênico vai formar a pelve renal até os ductos coletores. O blastema metanefrogênico vai ser induzido por cada extremidade de um ducto coletor a formar o túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. Então, todos esses túbulos mais o glomérulo vão formar os néfrons. A termo, um recém-nascido tem cerca de 2 milhões de néfrons em cada rim. E a urina produzida pelos metanéfrons vai ser excretada no líquido amniótico e os metabólitos são excretados pelo rim materno. Não se assuste se você vir um rim fetal todo lobuladinho assim, ou de um neném que acabou de nascer. É normal. A gente é acostumado a ver os rins, né, assim, lisinhos, mas assim que o neném nasce, os rins são lobulados. E aí, conforme o rim vai crescendo, ele vai ganhando esse aspecto liso, né, sem lóbulos. Quando os rins são formados, eles vão mudando de posição também de acordo com o crescimento do embrião. Inicialmente, os rins são localizados próximos um do outro na pelve do embrião. E de acordo com o crescimento do embrião, né, eles vão migrando em sentido cranial. Mas não que eles vão subindo. Na verdade, assim, o embrião vai crescendo e a parte caudal dele vai se afastando dos rins. Então, os rins terminam subindo, né? E ao fim do processo, na 9ª semana, os rins entram em contato com as glândulas suprarrenais e ficam fixos, retroperitoneais, na região posterior do abdômen, que é onde a gente conhece ele, né, normalmente, na posição anatômica. É só importante destacar que os rins, eles não são formados junto com as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais se formam separadas e, de acordo com a migração dos rins em sentido cranial, os rins alcançam as glândulas suprarrenais e ficam nessa posição, né? Fixos retroperitoneais na região posterior do abdômen. Quando os rins vão mudando de posição também, o suprimento sanguíneo deles também vai se alterando. Durante a subida dos rins, eles vão recebendo o suprimento sanguíneo de artérias que estão próximas a eles. E as artérias renais vão sendo ramos das seguintes artérias em ordem cronológica. Primeiro das artérias ilíacas comuns, quando eles estão lá embaixo na pelve, depois da parte distal da aorta abdominal e depois de uma parte mais acima da aorta abdominal. O que acontece? Às vezes, durante a subida dos rins, a artéria renal que se formou antes não se degenera, então o rim termina ficando com mais de uma artéria renal. E isso é um cuidado que tem que ter, por exemplo, nos transplantes renais, porque aproximadamente 25% dos rins adultos têm de 2 a 4 artérias renais, que são as artérias supranumerárias. Não são malformações genéticas, elas são variações anatômicas. E então o que acontece? Antes de fazer um transplante renal, é necessário ter muito cuidado, fazer um estudo mesmo do aporte renal ali dos rins, para que o cirurgião não seja surpreendido durante a cirurgia, né, por uma artéria renal supranumerária, certo? Aqui só ilustrando para vocês a subida dos rins, né? Então, primeiro eles estão lá embaixo, perto da bexiga, bem na pelve, né? E depois eles vão subindo até alcançarem as glândulas suprarrenais. E nessa subida, né, o aporte renal dele vai se modificando, aporte arterial dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre as malformações congênitas dos rins e ureteres. Primeiro, a agenesia renal. A agenesia renal unilateral, ela acontece 1 a cada 1000 nascimentos. Os homens são mais afetados e o rim esquerdo geralmente é o mais ausente. Termina que o rim formado, o único rim, né, desse neném, ele vai se hipertrofiar e vai suprir a função do rim não formado. Então, é compatível com a vida, né? Muitas pessoas descobrem que tem rim único depois, na vida, fazendo o exame de imagem até. A gente deve suspeitar de uma agenesia renal unilateral quando tem uma artéria umbilical única. Quanto à agenesia renal bilateral, ela acontece quando os brotos uretéricos não se formam. Então, não vai haver estimulação do blastema metanefrogênico dos dois lados, e aí não vai haver a formação dos rins. Ela acontece 1 a cada 3.000 nascimentos. 20% dos casos são associados à síndrome de Potter, que o neném tem mais ou menos um fenótipo parecido com esse que eu coloquei aqui. Esse é o neném com síndrome de Potter. Ela é incompatível com a vida após o parto e a gente suspeita quando tem oligohidrâmino durante a gestação. Por quê? Na verdade, se o neném não tem os rins, ele não vai estar produzindo urina e não vai estar jogando essa urina no líquido amniótico.
Então, vai diminuir a quantidade de líquido amniótico, gerando oligohidrâminio. Então, a gente suspeita de agenesia renal bilateral quando tem oligohidrâminio. Outra malformação renal são os rins em ferradura, que nesse tipo de malformação, os dois polos inferiores dos dois rins vão estar fundidos. Acontece em 0,2% das pessoas, vai se formar um grande rim em formato de U, que vai ficar na região púbica. Ele não vai conseguir subir, porque a ascensão deles vai ser barrada pela artéria mesentérica superior. Não vai desenvolver muitos sintomas, porque, na verdade, esse rim único vai ter a sua função normal, apesar da malformação anatômica, né? A gente deve suspeitar na síndrome de Turner. 7% das pacientes com essa síndrome têm rins em ferradura. Outra malformação do sistema urinário é o ureter ectópico, que é quando o ureter não é incorporado ao trígono da bexiga durante o desenvolvimento. Então, em vez de se abrir na bexiga, o ureter vai se abrir ou na parte prostática da uretra, nos ductos deferentes ou na vesícula seminal no homem, ou no colo da vagina ou na uretra nas mulheres. O que acontece? A bexiga é o órgão responsável por armazenar a urina por um determinado tempo e depois liberar essa urina através de um mecanismo fisiológico até que complexo, né? E quando o ureter não se abre na bexiga, então não vai haver essa continência da urina, então vai ficar acontecendo um gotejamento contínuo de urina. Então, quando a gente vê uma criancinha, né, com gotejamento contínuo de urina, suspeita-se de ureter ectópico. Outras malformações renais são os rins policísticos e rins multicísticos. Os rins policísticos, na autossômica recessiva, os dois rins apresentam muitos cistos pequenos, e isso termina gerando insuficiência renal e morte logo após o nascimento. Atualmente, com a diálise e o transplante renal, pode ter um aumento na expectativa de vida. Já no caso dos rins multicísticos, a doença é unilateral em 75% dos casos, e isso termina gerando um bom prognóstico, porque o rim que não é afetado pela doença termina fazendo todas as funções normalmente, gerando poucos sintomas ou não gerando sintomas. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento da bexiga. Para falar do desenvolvimento da bexiga, a gente precisa conversar um pouco sobre o seio urogenital. O seio urogenital, como a gente pode ver aqui na figurinha, ele é composto pela parte vesical, a parte pélvica e a parte fálica. A parte vesical do seio urogenital ela é contínua com a lantoide e ela vai formar a maior parte da bexiga. A parte pélvica vai se tornar a uretra e a parte fálica vai crescer em direção ao tubérculo genital, que é o pênis ou clitóris. A bexiga, então, ela vai ser composta pela parte vesical do seio urogenital, mais as extremidades dos ductos mesonéfricos, que vão gerar o trígono vesical. Conversando um pouquinho sobre o desenvolvimento da bexiga. Inicialmente, a bexiga é contínua com o alantoide, depois o alantoide vai formar um cordão fibroso, o úraco, que vai comunicar o ápice da bexiga até o umbigo. Nos adultos, o úraco vai formar o ligamento umbilical mediano. Então, nós, eu que estou dando a aula e você que está assistindo, temos um resquício do úraco no nosso corpo, que é o ligamento umbilical mediano. Nos recém-nascidos e nas crianças até os 6 anos, a bexiga ela fica no abdômen, ela não fica pélvica. Por volta dos 6 anos, a bexiga começa a entrar na pelve, e ela só vai se tornar um órgão pélvico na puberdade. Então, lembrando, até os 6 anos a bexiga é abdominal. Conversando um pouquinho sobre as anomalias do úraco, pode acontecer uma permanência da luz do úraco, podendo gerar então cistos do úraco ou fístula do úraco. Quando acontece uma fístula do úraco, todo o úraco permanece patente, ou seja, com o canal aberto. Então vai acontecer uma saída de urina pelo orifício umbilical do recém-nascido. Então, quando tiver saindo urina pelo orifício umbilical do recém-nascido, a gente desconfia de fístulas do úraco. Conversando um pouquinho sobre o desenvolvimento da uretra, a maior parte da uretra é formada a partir do endoderma da parte pélvica do seio urogenital. A região distal da uretra vai se originar do ectoderma superficial, tanto que até na histologia a parte distal da uretra ela tem um epitélio diferente do restante da uretra.
O tecido conjuntivo, o músculo liso das uretras femininas e masculinas vão ser derivados do mesênquima esplâncnico, né, que está ao redor. Malformações da uretra. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa condição aqui que é bastante importante, chamada válvula de uretra posterior. O que são essas válvulas de uretra posterior? São pequenas pregas na porção posterior da uretra que vão causar um obstáculo ao esvaziamento da bexiga. Para sair da bexiga, né, a urina passa pela uretra. Então, se tem uma prega no início da uretra, essa urina não vai conseguir sair. Então, isso vai levar a um espessamento da bexiga, pressão intravesical elevada e até um refluxo vésico-ureteral, ou seja, a urina pode até voltar da bexiga para os ureteres, levando até uma disfunção dos rins. Tá vendo? Toda uma dilatação nessa imagem a gente consegue ver aqui, né? Uma dilatação da pelve renal, dilatação dos ureteres, e isso é uma condição que pode levar a um problema permanente, né? Uma insuficiência renal crônica. Esse problema ele pode ser tratado após o nascimento, mas é sempre uma malformação grave, né? Que pode levar à insuficiência renal. Outra malformação de uretra é a hipospádia. A hipospádia é a mais frequente anomalia da genitália externa masculina, 3 a 5 casos para 1000 nascimentos. O que vai acontecer? Um desenvolvimento incompleto da uretra, e aí o meato uretral, em vez de ficar na extremidade da glande, como deveria ficar, ele vai ficar na face ventral do pênis, podendo ficar desde o corpo do pênis até lá embaixo mesmo, né, bem na região perineal. Então, assim, quanto mais perto do períneo, mais grave vai ser essa hipospádia. Quanto mais próximo da glande, menos grave ela será. E a correção da hipospádia é cirúrgica. Era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Bebam muita água. Os rins de vocês agradecem. Muita força para todos nós nesse momento difícil que estamos vivendo da pandemia. E, como a Liga é de Transplante Renal, nós não poderíamos deixar de dizer: sejam doadores e incentivem a doação. Tchau, tchau. Muito obrigada. Essas são as referências.